que alegria estar aqui com vocês. Uma pena, na verdade, que eu fiquei perto do Adriles ali na cadeira. Tudo ele fala alto, né? Eu fui contar um segredo tive que sair dali porque não dá. Mas olha, que bonito ver essa casa cheia. Esse também é o efeito do Charlie Kirk. Eu gostaria de cumprimentar as pessoas que estão à mesa, especialmente também vocês que vieram nos visitar, mas que sintam-se todos nomeados pelos nomes que eu vou mencionar. Primeiro, o vereador Rubinho Nunes, porque deu a cara a bater, reservou esse auditório, esse salão nobre para que nós pudéssemos aqui estar. Muitos eventos solenes importantes para a cidade acontecem aqui e hoje nós podemos aqui prestar nossa homenagem e honrar o nome do Charlie Kirk. Então, muito obrigado, nosso vereador Rubinho Nunes. Agradecer o sempre deputado Douglas Garcia, que a gente sabe é ex-deputado, e para mim isso é uma prova de que a política é muitas vezes ingrata e injusta. Sempre fui amiga do Douglas Garcia, quando eu era sempre fui deputado estadual, enquanto ele foi deputado estadual aqui. Nós, estaduais, às vezes somos abandonados, ninguém liga pra gente, só querem saber dos federais. Mas você fazia um trabalho muito lindo aqui, que merecia mesmo ter sido reconduzido, ter sido reeleito. Mas, infelizmente, não só a política, mas também os partidos e muitas vezes até a organização que a gente faz e os sonhos que a gente tem não são recompensados na política de forma injusta. Isso acontece. E esse é o teu caso, Douglas. Eu espero que você seja reconduzido em breve. Você realmente merece. Também na pessoa da Esté, que eu digo, é a vice-deputada, né? O meu gabinete também tem um vice-deputado, um deputado adjunto, que é meu chefe de gabinete, e para mim, falar com o Douglas e falar com a Esther é quase a mesma coisa, uma sintonia muito bonita no trabalho de vocês, então que vocês possam ser reconduzidos e receber a honra que merecem. Agradecer também o Holiday, não sei se ele lembra, mas quando ninguém me dava muita bola, em 2016, quando eu usava um óculos fundo de garrafa, era uma professora perseguida lá do interior de Santa Catarina, ainda falo com sotaque leite quente, né? Que a minha família é família de agricultores, ainda puxo o sotaque, mas ninguém dava bola para mim, e uma das pessoas que me deu bola, e no bom sentido, né, Rolly, para deixar claro, eu sou casada e minha marido é brava. Tu também é Olha só, eu falei assim, uma das pessoas que me deu bola foi o Holiday, e o Adriliseu também. Dois para você balear. Dois para você balear de brincadeira. Pois bem, olha só, meninas, o Holiday me deu atenção, me deu voz quando ninguém me dava voz. Então, muito obrigada. O vídeo que você compartilhou meu, falando sobre perseguição e doutrinação na universidade, chegou a 4 milhões de acessos, isso em 2016. E depois, quando eu venci a eleição em 2018, 2 anos depois, esses 35 mil votos que eu conquistei, com certeza muitos vieram porque você me ajudou a ser conhecida no meu estado. Então, muito obrigada também pelo apoio. Vocês têm um time muito legal aqui nessa mesa, um time valioso, então eu só tenho gratidão para deixar também, principalmente por esse convite, que honra poder falar um pouco sobre Charlie Kirk, alguém que professava a mesma fé que nós, a mesma que a minha, não a mesma que o Adriles, só para deixar claro. Cumprimentar também Josias Teófilo, que é cineasta e ocupa um espaço muito importante que a direita precisa ocupar mais, que é o espaço de produzir cultura, não só com um trabalho como o dele, que é um trabalho de ser o cineasta, de ser o diretor, de ter as ideias, mas também o trabalho administrativo que nós precisamos ocupar. Pessoas para escrever os projetos, para apresentar os editais, para buscar recurso público, sim, também, porque não da Lei Rouanet, e outras plataformas de incentivo, inclusive de emendas parlamentares que podem vir para associações culturais, para que nós, conservadores, possamos ter as nossas apresentações de Páscoa, de Natal, as nossas festividades. Nós temos que ocupar as datas, por exemplo, dia 20 de novembro, nós temos que falar de Santo Edmundos, nós temos que falar dos santos, grandes santos, que marcam a história do Brasil, ainda que eu não seja católica, sou evangélica, mas que fazem parte da nossa história, e nós temos que apresentar peças, nós temos que produzir música de qualidade, literatura de qualidade, e o Josias Teófilo representa essa verve cultural que nós temos que ter. O Tiago Cortez, também, se não me falha a memória, das humanidades, não é?
É um espaço difícil de ocupar, bem diria o Charlie Kirk, que na verdade foi assassinado por tentar quebrar a hegemonia que a esquerda ocupa nas ciências humanas. E parabéns, então, Thiago, por ocupar esse espaço. Quero cumprimentar o meu amigo também, Paulo Cobos, economista e filósofo, diferente do Adriles, que me deu bola. O Paulo Cobos nunca me deu bola. Tem medo do seu marido PM. Ah, por causa de mais antes, né? Nós éramos jovens, me desprezavam, mas hoje eu acho que você me dá mais atenção, né, Paulo? O Paulo que é economista e filósofo, tem 2 graduações e que é um ativista também da liberdade de expressão, todo mundo sabe disso. Parabéns pelo que você tem feito. O Adriles Jorge, que eu vou falar só porque é o protocolo. O Adriles Jorge, que é o nosso ex-BBB, para mostrar que a direita não é feita só de pessoas inteligentes. Adriles, você sabe que o motivo que me levou a ser grande admiradora do seu trabalho, inclusive, brincadeiras à parte, eu assisti todo o Big Brother da edição do Adriles só por causa dele. Eu era fã dele mesmo. Ele é um poeta muito talentoso. Eu tenho um livro dele, Antijogo, com a orelha feita pelo professor Olavo de Carvalho. Foi um aluno... Vocês sabiam disso? Nem parece, né? Não parece, mas o Adriles tem talentos. E nós temos que confiar que algum dia eles vão aparecer. E por fim, cumprimentar a nossa vereadora, a segunda menina da mesa, somos em apenas 2, Eduarda Capoviano. Não é uma mesa machista, uma vez perguntaram a Ayn Rand se ela acreditava que nós precisávamos de mais líderes mulheres. E ela respondeu, nós precisamos de mais líderes melhores, sejam homens ou mulheres. Então, independente da nossa cor, da nossa orientação sexual, de sermos ela é ela ou ele é ele, no meu livro controverso, o importante é que nós tenhamos comprometimento com a nossa causa. Pois bem, feitos os cumprimentos, espero que todos vocês também se sintam abraçados, os bonitos em nome da Eduarda e os feios em nome do Adriles, que todos possam se sentir cumprimentados e acolhidos. Agora vamos falar sério, porque o assunto também é bastante sério. Eu sou uma mulher que representa os conservadores em um estado com o nome de mulher. O único estado com o nome de mulher do nosso país é Santa Catarina. O primeiro melhor, então São Paulo é só o segundo melhor estado. E Santa Catarina tem esse nome por causa de Santa Catarina de Alexandria, que, coincidência ou não, foi uma mártir, hoje considerada padroeira dos estudantes e dos filósofos. E por que ela foi martirizada? Por que ela foi executada? Ela era uma moça muito jovem, muito bonita e que se converteu ao cristianismo e começou a pregar o evangelho lá no século 3 depois de Cristo. Ela foi executada em 305 depois de Cristo. Então, essa menina, muito jovem, mais jovem do que a Eduarda, muito bonita, mais bonita que a Adriles, essa menina, ela foi muito dedicada em enfrentar, inclusive, agentes do Estado. O imperador a perseguiu, mandou sábios, intelectuais, digamos assim, a turma do Elo, né? A turma trans-woke, para discutir com Santa Catarina de Alexandria, e ela se saiu tão bem no debate que convenceu muitos daqueles que estavam ali justamente para persegui-la, para difamá-la, mas por fim sofreu a ira do Estado, foi martirizada, foi executada. É por causa dela que Santa Catarina tem esse nome. Então, nós somos um Estado muito abençoado, um Estado bastante conservador, que nunca foi governado por um petista, que nunca foi governado por um esquerdista de extrema esquerda, e por isso que também é um Estado tão próspero e tão bom de se viver. E Santa Catarina, acreditem vocês ou não, né, que ela seja uma santa, mas é um nome que se dá ao Estado catarinense, Santa Catarina se tornou então uma representação daqueles que realmente amam a filosofia e daqueles que realmente estudam, não daqueles que militam, mas daqueles que realmente estudam e perseguem a verdade. E pessoas assim que realmente estudam, que se comprometem com a filosofia, elas geralmente, nos últimos anos, nos últimos 10, 20, 30 anos, começaram a ser chamadas de extremistas. Se você analisar as 2 reportagens mais relevantes que o portal Globo fez sobre Charlie Kirk, olha a matéria. A primeira matéria de 2023, 2 anos atrás, dizia assim, ó, quem é Charlie Kirk? Extremista ligado à invasão do Capitólio, aí tinha que meter o Bolsonaro no assunto, né? E dono de eventos nos Estados Unidos que terá Bolsonaro. Então é para vincular Charlie Kirk, invasores do Capitólio, Bolsonaro e Trump, todo mundo radical.
radical, todo mundo extremista. Essa matéria foi em 2023. Depois disso, o Charlie Kirk foi assassinado. E aí você pensa, será que eles se arrependeram ao ver aquela barbárie, aquele ato extremo, bárbaro, criminoso contra ele, de chamá-lo de extremista? Não. Fizeram o quê? Novamente o chamaram de extremista em uma matéria que dizia assim, ó, influenciador de extrema-direita ligado à invasão do Capitólio é baleado durante palestra. Influenciador de extrema-direita. Certo? Seria até interessante se houvesse uma extrema-direita de verdade, que tivesse pontos de vista extremistas contra os quais nós de direita pudéssemos dizer, eu achei que você está se excedendo. Mas a verdade é que hoje no Brasil, ser extremista é dizer que ele é ele, é dizer que ela é ela, é dizer que a grama é verde, é dizer que ter uma família é bom. Porque o que a esquerda tem promovido é, a família é um elemento de opressão fascista. O casamento não é natural entre homem e mulher. A heteronormatividade tem que ser combatida. Se você nasceu homem, você pode se tornar mulher. Se você nasceu mulher, você pode se tornar homem. Então, tudo que nós defendemos e que tem a ver, na verdade, com a boa ciência e com a boa filosofia, hoje é taxado como extremismo. Mas o Charlie Kirk não era um extremista. Muito pelo contrário, né? O Charlie Kirk, o que ele fazia? Por que o odiavam tanto? A esquerda passou a odiá-lo porque ele pegou um banquinho, um microfone e foi para dentro das universidades dialogar com pessoas, estas sim extremistas, essas sim de esquerda, da extrema ideologia woke, sobre suas ideias e apresentar um contraponto. E de fato ele conseguia mudar algumas opiniões ou envergonhar algumas pessoas que estavam falando coisas extremamente absurdas e que violavam inclusive direitos humanos. O Charlie Kirk conseguiu mostrar a hipocrisia e muitas vezes a burrice da esquerda. E quando ele fazia isso, enquanto ele fazia isso, o ódio da esquerda contra ele foi crescendo. E quando você tem um plano de eliminar alguém, você precisa justificar essa eliminação. E o que a esquerda fez, e foi muitas vezes mencionado aqui antes com outros grupos, como foi feito com os negros, né? Antes de escravizar os negros, era preciso entender a comunidade negra, ou a raça negra, como uma raça inferior, como pessoas, como pessoas menos dignas. Antes de prender os judeus em câmaras de gás, era necessário descrevê-los como menos humanos, como pessoas más que prejudicavam a economia, que prejudicavam a sociedade. Antes de abortar um bebê, é preciso dizer que ele não é uma vida humana. Então, eles precisavam eliminar Charlie Kirk. E por isso é que o taxaram de extremista, para que a sua eliminação soasse menos grave do que de fato é. E por mais que nós estejamos aqui fazendo essa homenagem, por mais que nós façamos tudo isso que temos feito em memória dele, camisetas, botões, nossas publicações, ainda não foi dada devida importância a uma barbaridade como essa. Nós de direita falamos sobre isso, os conservadores falam sobre isso, mas eles não falam, né? A grande mídia não dá essa relevância, mencionou o caso e deixou passar. Foi muito diferente com Marielle Franco. Marielle Franco virou um slogan da esquerda aqui, e parece que até a Greta estava usando uma camiseta da Marielle, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Aliás, abrindo um adendo, alguém falou sobre o Hamas, acho que foi o Adriles. A Greta foi a primeira sequestrada que os sequestradores só tinham uma exigência, que era devolver a pessoa. Meu Deus, imagina essa pessoa, né? Imagina a Greta e a Adriles conversando bem alto. Não, perseguição. Quem desenha quer comprar, né? A gente diz, é porque eu te quero muito bem. Pois bem, olha só. Estas reações, esse slogan que nos define como extremistas, ele cabe justamente aos nossos adversários. E muito bem fui antecedida aqui por alguém que disse exatamente isso. Lenin e outros, aliás, quem mais matou comunista no mundo foram os próprios comunistas, né? Eles se matavam entre eles, né? Lembram de Trotsky que foi assassinado com uma picareta? Toda vez que eu vejo um pedreiro trabalhando com uma picareta, eu me lembro de como o comunista é picareta. Ele é safado. Que assassinou seu próprio companheiro. Pois bem, nós temos um caso bem famoso, um influenciador, não vou citar nomes, para não deixar ele mais famoso que ele já é. Mas uma matéria foi publicada em 8 de outubro de 2020, uma matéria publicada pelo Rafael Salve, que falava sobre esse influenciador. O seguinte: influencer stalinista de Caetano Veloso defende morte de liberais e de adversários políticos. É um cara de esquerda, barbudo, que defende o comunismo, vai nos podcasts, nos debates, você sabe quem é. Isso em 2020. Aí o Charlie Kirk
sofreu esse atentado, né? Foi vítima dessa barbárie. Novamente, esse mesmo cara foi pro Twitter, X agora, e publicou, debochando da morte do Charlie Kirk, comparando com a repercussão de um jogo de futebol, dizendo que Charlie Kirk só morreu para abafar o resultado de um jogo de futebol. Então, esses são os nossos adversários, eles é que de fato são extremistas. Mas, para desviar o foco da verdadeira natureza deles, precisam nos taxar dessa maneira. Também foi mencionado aqui o caso do Mauro Yazzi, exatamente, presidente do Partido Comunista Brasileiro, que disse que o que nós conservadores, o que a família conservadora, o que o político conservador, o que o militante conservador merece é uma boa bala, uma boa cola. Vocês lembram disso? Também, absolutamente nada aconteceu contra ele. Já o Nicolas, só porque botou uma peruca, está sofrendo ameaça de ser caçado. Sendo que a Erika Hilton mudou totalmente o cabelo e a cara dela e ninguém ameaça ela de nada. Ninguém vai nada, né? Com o nosso Bom, dinheiro. nós temos alguns outros exemplos. A ação da esquerda, o modus operandi da esquerda para combater dentro da universidade também é um modus operandi esquerdista extremista. Vejam bem, se nós olharmos um evento recente da União da Juventude Comunista, se não me falha a memória, o JC, o slogan, o cartaz, o chamamento desse evento era organize seu ódio. Olha só, é o governo do amor que mais tem ódio que eu já vi na minha vida, né? Aliás, o Partido dos Trabalhadores que não trabalham, a União dos Estudantes que não estudam, direitos reprodutivos para quem não quer reproduzir, eu nunca vi uma contradição tão grande. Nós temos também um ato recente que aconteceu lá em Santa Catarina. Eu e o Nicolas fizemos uma palestra dentro da universidade, da Univale, com ingresso aberto ao público, qualquer um poderia comprar, um evento ordeiro organizado. No final do evento estava lá uma turba de esquerda dizendo que nós éramos fascistas contra a democracia e intolerantes. E ainda escreveram a palavra universidade errados. Né? Porque eles não estudam. Nós temos um caso também no Paraná, quando o Jeffrey Schichini e o vereador Guilherme Kilter foram agredidos fisicamente, levaram socos também por estarem tentando promover um evento ali dentro da universidade. Você lembra, Josias Teófilo, um dos primeiros membros da direita, que foi aquela voadora na exibição do filme do Olavo de Carvalho? Da onde é aquele herói? Ah, tá lá no Recife, Zuclin o nome dele. Como é que é? Zuclin. Ele é descendente japonês. Pois é, veio a turma de esquerda para bater na nossa turma de direita. Violência física numa universidade, embora o meme seja engraçado, é bárbaro você ter violência física numa universidade para evitar a exibição de um filme sobre um filósofo. Ruim ou bom, é um filósofo. Serve ou não serve, é um filósofo. Afinal de contas, se a gente pode ouvir e estudar os livros da Márcia Tiburi, que defende a lógica do assalto e o valor do cu, desculpa. Mas se ela pode fazer isso, por que nós não podemos ouvir o Olavo de Carvalho? Não podemos assistir um filme? Então, eles vão escalando o nível de violência até que ela se torne uma violência prática. A esquerda diz que palavras machucam, e elas dizem que as palavras do Charlie Kirk machucavam quem as tinha que ouvir, porque realmente a verdade machuca, de fato, para quem está vivendo na mentira. Mas por que essa expressão palavras machucam está cada vez mais presente? Porque a esquerda usa esse slogan, né? Se palavras machucam, então é justo reagir machucando fisicamente quem está ferindo os nossos sentimentos. E eu adorei que você disse aqui, Rubinho, que você gosta da polarização. Por quê? O que está acontecendo e o que aconteceu com o Charlie Kirk não foi polarização. E isso tem que ficar muito claro. Quem não gosta de polarização, de fato, é a esquerda. O Lula comemorou em 2016 que na eleição só tinha candidato de esquerda, lembra? Isso não é democracia. Só tem um espectro político. Então, a polarização é ótima. Quer dizer que eu sei quem é de esquerda, eu sei quem é de direita e essas pessoas discutem suas ideias. Isso é bom, é uma oportunidade de discutir ideias. E a esquerda quer hegemonia e não polarização. O que aconteceu com Charlie Kirk não foi polarização, mas sim a destruição das hipóteses democráticas. O professor Olavo tem um artigo científico, um artigo publicado em um jornal muito bom, acho que o José Teófilo lembra, respondendo ao professor, se não me falha a memória da USP, que disse que o sonho da vida dele era uma democracia integral, uma democracia perfeita. Ou seja, o cara é um ignorante, ele não sabe que a democracia não pode ser integral. A democracia sempre vai ser conflituosa. Porque como é que eu faço todo mundo concordar? Democracia integral, plena e pacífica. 100%, né? Só se eu tiver ditadura no partido único. Ou seja, é um próprio contrassenso. Então, ter a polarização, poder falar que você é de direita, poder discutir com alguém de esquerda é muito legal. Porém, não é aceitável que a gente vá para um debate com alguém que compara a morte de Charlie Kirk com um jogo de futebol,
que é com alguém que diz que a esquerda realmente defende o assassinato dos seus adversários políticos. Então, o que nós estamos vivendo aqui hoje não é, infelizmente, só polarização. O que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo hoje, é a invasão vertical dos bárbaros. Um dos filósofos mais geniais do nosso país, Mário Ferreira dos Santos, aliás, muito subestimado, abandonado pela universidade. O Mário Ferreira dos Santos tem um livrinho bem fácil de ler, inclusive cheio de tópicos, muito didático, que dizem não era ele que escrevia, né? Ditava os livros, chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. E nesse livro, eu vou já concluir, eu sei que o nosso tempo está avançado, e nesse livro ele pontua alguns aspectos de como a esquerda, que ele ainda nem conhecia, o wokeismo. Meu Deus, imagina o desgosto do Mário Ferreira se ele soubesse que um dia existiria o wokeismo, existiria, desculpa, o boy-seta. Ninguém teria cunhado aquela frase, o Brasil é o país do futuro, se tivesse visto o boy-seta pessoalmente, né? Meu Deus, vocês lembram assim que quando vocês eram crianças, vocês pensavam, será que em 2025 vai ter carro voador? Não tem, mas tem o boy-seta, tá? que é o oposto, né? Então, o Mário Ferreira dos Santos nem conhecia o identitarismo, não conhecia ainda o marxismo interseccional. Em 1967, ele publicou esse livro, Invasão Vertical dos Bárbaros, explicando como a esquerda destruiria a civilização. E é bom você ler livros clássicos, você ter os clássicos em mente, porque eles não estão presos a um contexto temporal. Se um livro é bom e se ele é um clássico, ele explica coisas que ainda nem aconteceram. E esse é o caso do Mário Ferreira. E quais são os tópicos que ele trazia no seu livro? 8 tópicos que nós vemos acontecendo hoje. Se você pensar nessa tragédia que aconteceu com o Charlie Kirk, foram 2 pessoas que perderam seus filhos. A esquerda matou 2 famílias, não foi uma família só que a esquerda matou. A esquerda matou e sangrou o coração de 2 pais. Primeiro, obviamente, o pai do Charlie Kirk, que perdeu o seu filho de fato, fisicamente, embora a gente saiba que ele está mais vivo do que nós, e inclusive tendo experiências melhores do que a nossa. Mas a gente pode se referir também ao Tyler, o assassino. Esse pai também perdeu seu próprio filho. Esse pai, que pelo que constam as informações divulgadas pelo Estado americano, era filiado ou apoiador do Partido Republicano, parece ser uma família cristã, pelo que as informações dizem, colocou o filho, deixou seu filho para a universidade, e em um ano de universidade, esse menino se tornou inimigo de sua família, de seu estado e de sua pátria. Esse pai também perdeu esse filho. E perdeu de um jeito que eu diria, quem sabe até pior. Que você tem que ligar para a polícia, denunciar seu próprio filho e colaborar com o FBI para que ele permaneça preso. Mas quem matou essas 2 famílias? Quem destruiu essas 2 famílias? Nenhum momento foi o conservador. A esquerda matou uma família simbolicamente e a outra materialmente, literalmente. E o Mário Ferreira dizia que isso aconteceria em 8 etapas, com 8 fenômenos. Primeiro, o desprezo pela tradição. É óbvio que a esquerda despreza tudo que é tradicional. Casamento tradicional, família tradicional, nem gosto muito dessa expressão, mas o pessoal usa muito, né? Família tradicional, casamento tradicional, papéis tradicionais de gênero, papéis tradicionais de sexo, a esquerda despreza a tradição dos povos, a tradição dos locais. Por exemplo, um exemplo bem bobo. Nós temos lá em Jaraguá do Sul um evento, uma festa anual chamada Schützenfest, Festa do Tiro, lá em Jaraguá do Sul, que é uma das cidades mais seguras do Brasil. O Jean Willis, aquela mente desprivilegiada, a sabedoria o persegue, mas ele é mais rápido. O Jean Willis disse que aquela era uma festa nazista. Afinal, tinha um monte de alemães com armas. Sim, porque a colonização de Jaraguá do Sul é a colonização alemã, e a Schützenfest é a festa do tiro. E a primeira medalha olímpica que o Brasil ganhou foi uma medalha do tiro. Então é só uma festa tradicional, mas como o Jean Willis é da turma maluquinha, ele precisa desprezar as tradições. Segundo, Mário Ferreira dizia que a esquerda promoveria a valorização de tudo que faz o ser humano regredir ao seu estágio animalesco. Já viram isso? Por exemplo, você olha esses ativistas de esquerda, esse jovem de esquerda que entra na universidade normal e sai de lá, ativista woke, a aparência dele. Vocês já viram aquela apresentação daquela... O José Teófilo deve lembrar disso, porque ele acompanha bem as coisas das universidades. A menina andando pelada de 4 com uma focinheira. Dentro de uma universidade, você lembra disso? E olha só,
a regressão do ser humano ao seu estágio animal. Isso acontece desta forma evidente quando você vê uma barbaridade dessa acontecendo, mas isso também acontece de forma simbólica quando a nossa política, o nosso Congresso, o nosso judiciário regrediu o status humano ao status de um animal. Dependendo da espécie silvestre ou em extinção, você não pode esmagar o ovo daquela espécie. Você não pode pisar no ovo, você não pode descartar um ovo de determinadas espécies. Mas o embrião humano, que é o ovo da espécie humana, você pode abortar em qualquer fase gestacional. É necessário, é urgente que se promova a proibição da cistolia fetal, porque a esquerda defende que se uma menina foi vítima de um crime de estupro, ela tem o direito de praticar um outro crime mais bárbaro, que é o assassinato do seu próprio filho, até o 9º mês. Barriga de 9 meses, criança perfeita, formada e viável. Essa menina, para a esquerda, tem o direito de ser assassinada, mas você não pode ter na sua casa uma arara se você não tiver tudo documentado, aquela vida, a maneira como aquela arara foi reproduzida, etc. Então, nós já regredimos, tanto literalmente, quando a gente vê uma acadêmica de 4 andando na universidade, quanto simbolicamente, quando reduzimos a vida humana a algo menos importante que a vida de um animal. E o Chesterton, que é um autor católico, dizia: toda sociedade que idolatra os animais realizará sacrifícios humanos. E não erra em nada. Lembrando que esse livro foi publicado em 1920. Terceira ferramenta da esquerda, e essa eu tenho certeza que vocês vão lembrar, que é a disseminação do mau gosto. Porque homem de saia, mulher de bigode, mulher que não se depila, porque isso pode acontecer por diversos motivos. A pessoa não quer, a pessoa não gosta, mas eles fazem do mau gosto um ativismo político. Um dos sinais de alerta para você cuidar do seu adolescente, da sua criança, do seu jovem em casa, temendo que ele se torne de esquerda, é ver se ele está fazendo esforço para ficar mais feio. Banho também é relevante, né? É de bom gosto tomar banho. A gente conhece ele pelo cheiro. Pelo cheiro. Imagina esse aqui cheio de esquerdista que me quer dar, né? Então, obrigada por ter tomado banho. Pois é. Eu já pensei que, sabe quando o pessoal da polícia vai enfrentar essas manifestações de esquerda e leva bala de borracha? Eu acho que tinha que pegar aquele tanque dos bombeiros, botar sabão dentro e usar aquilo ali, né? Pois bem, que mais? O Mário Ferreira falava também sobre a exploração da sensualidade. Todo mundo sabe que isso acontece o tempo todo. Tanto a exploração da sensualidade quanto o mau gosto estão em absolutamente tudo. Televisão, mídia, filme, música, moda, nas novelas, nas escolas, como foi mencionado aqui aquele caso absurdo da escola que está fazendo uma simulação de motel. Lá em Santa Catarina nós denunciamos uma professora de São José que filmou nas redes sociais dela um baile funk dentro da sala de aula, com os alunos dançando até o chão, ela inclusive. Um negócio absurdo. E sim, realmente, muitas vezes nada acontece. Outro elemento que o Mário Ferreira mencionava, a diluição do indivíduo no coletivismo identitário. Foi isso que aconteceu com o Tyler. Exatamente isso que aconteceu com o Tyler. Ele renegou toda a sua identidade, toda a sua construção dentro daquela família, os valores do pai e da mãe, a diferença que uma criança tem, a nossa diferença no geral para o nosso vizinho, para os outros amiguinhos da escola, vocês lembram quando estavam na escola? É a família na qual nós somos criados. Lembra daquele filme, me ajuda, daquele clipe do The Wall? Do Slipknot? Esse mesmo, pois bem. Não sei que eu ouço rock, que meu pai me criou na Assembleia de Deus, mas é isso daí. Se vocês lembrarem desse clipe, todas as crianças que estiverem sobre a orientação e educação maciça e massiva do Estado, elas vão ser iguais. Então, o que nos faz diferentes do nosso amiguinho, o que nos dá identidade? Primeiro, os elementos biológicos, que todos nós temos, e segundo, o meio em que fomos criados. Então, o que nos faz indivíduos é preservarmos os valores que foram passados dos nossos pais, dos nossos avós para os nossos pais e sucessivamente. Então, a esquerda prevê a destruição do indivíduo, não sou mais eu. Né? Então, quando o Holiday conquista algo, não é o Holiday que conquistou, foram os negros. Quando uma mulher conquista algo, não foi a mulher que conquistou, foram as feministas, foram as mulheres. Né? E veja bem, eu tenho um exemplo muito bom sobre isso. Todo mundo sabe que eu sou contra cotas para mulheres, e tem muitos motivos pelos quais eu sou contra. Primeiro, porque todo conservador é contra cotas e acabou. E se ele não for contra cotas, ele não é conservador de verdade.
O conservador entende que o indivíduo é o foco tanto das políticas públicas quanto da transformação sujeito dessa história. Então, o conservador não é a favor de cotas de nada. Pois bem, isso tem que ficar muito claro. Mas tem um outro motivo também pelo qual eu sou contra essas cotas feministas. Na primeira eleição, o Holliday me ajudou, fiz 35 mil votos, mas na segunda eleição eu fiz 196 mil votos. A maior votação da história da República no Estado. A segunda colocada, que é do PT, fez 100 mil votos a menos. E o outro que tinha ganhado mais votos do que eu tinha sido governador antes e tinha feito 120 mil. De 120 para 200 mil é uma diferença considerável. Então, quando eu conquistei isso com o meu trabalho, que era um trabalho antifeminista, começaram a sair matérias nos jornais dizendo assim: a contradição acompanhou a deputada eleita por cotas, que é contra cotas. Ou seja, a minha vitória, o meu trabalho foi reduzido a um coletivo, porque a esquerda pensa coletivamente. No Brasil não existe cota para ser eleito, existe cota para ingressar no partido. Então eu ingressei no partido por cotas, assim como todos os outros candidatos cotistas. Todas as outras mulheres ingressaram por cotas porque a lei obrigou. Mas ninguém pode garantir que se não houvessem as cotas, eles não teriam aberto o partido. Para mim, eu fui convidada pelo presidente Bolsonaro para entrar no partido. Então, a partir do momento em que se criaram as cotas e esse pensamento coletivista, toda a vitória da Ana Campanholo não é da Ana Campanholo. Agora eu tenho que dizer que é uma vitória coletiva de todas as mulheres e principalmente do feminismo. Então é isso que a coletivização faz conosco, destrói os valores que nós temos. Por fim, a gente ainda tem 3 elementos que o Mário Ferreira menciona. A busca pela afirmação da horda, ou seja, o tribalismo, você não pensa por si, você pensa pelo seu grupo. A exaltação do criminoso, que mais uma vez a gente poderia referir a Maria do Rosário, brigando com o Bolsonaro para defender o Champinha, que estuprou uma menina por 5, 6 dias, lembram disso? Nós poderíamos mencionar, por fim, o empobrecimento da linguagem. Como eles falam de um jeito feio, né? Todes. Como ali, não é todes, não é feio, é ridículo, é a pior coisa do mundo. Mas eles, mesmo quando eles tentam falar um português correto, eles parecem que têm uma limitação da linguagem. E o George Orwell, que era inclusive um pensador de esquerda, que não gostava do regime socialista da Rússia, escreveu em 1934, Revolução dos Bichos também é um clássico dele, mas ele escreveu em 1934 que uma das estratégias desses autoritários é mudar nossa linguagem para nos impedir de chamar as coisas pelo que elas são. Por exemplo, não podemos chamar o aborto de assassinato. Nós temos que chamar de direitos reprodutivos, que é justamente o oposto. Porque se eu estou abortando, eu não estou reproduzindo. Eu tenho que dar um nome oposto para as coisas. Eu fui processada recentemente por uma transexual, uma pessoa trans identificada, um homem biológico que se sente mulher, por ter dito em um debate que, para mim, ela ainda era biologicamente um homem. Então, o Nicolas foi processado por usar a peruca para condenar o identitarismo woke. Então, esses 8 elementos que nós mencionamos aqui, todos eles foram aplicados no Tyler, o assassino de Charlie Kirk. O Tyler, os dois são vítimas da esquerda. O Charlie Kirk é uma vítima da esquerda porque foi assassinado brutalmente. E o Tyler é uma vítima da esquerda porque seu cérebro foi sequestrado, ele foi lobotomizado, fizeram uma lavagem cerebral nele e incutiram todos esses princípios aqui para que ele pegasse a munição, escrevesse palavras de afirmação do identitarismo woke trans e que executasse um crime contra um irmão, contra um compatriota, certo? Então, o que está acontecendo, Rubens? Rubinho? Perdão. O que está acontecendo, Rubinho, não é a mesma coisa, né? O que está acontecendo, Rubinho, não é a polarização, como você bem defendeu aqui. Seria bom se fosse a polarização duas pessoas honestas debatendo sobre ideias opostas. O que está acontecendo é perseguição e barbárie. O que nós estamos vivendo é a civilização contra a barbárie. Os civilizados somos nós, que muito foi bem dito aqui, nós somos muito pacíficos, infelizmente também somos pacifistas quando não deveríamos ser. A Igreja Católica foi quem cunhou os termos da guerra justa. Não sei se vocês sabem, mas antes da Igreja Católica não existia discussão sobre o que é lícito ou não numa guerra. O que é agressão proporcional? O que é uma guerra justa? Por que determinadas guerras podem ser empreendidas e outras não? Por que se chegou à conclusão hoje, por exemplo, que é injusto você invadir um país para tomar as terras desse país, mas é justo você atacar o inimigo que invadiu suas terras? Todas essas deliberações foram feitas. E uma das pessoas que respondeu por isso foi São Francisco. E uma das perguntas que fizeram a São Francisco,
disseram o seguinte: mas Jesus não disse que nós tínhamos que dar a outra face, Jesus não disse que nós tínhamos que ser pacíficos. E ele respondeu: sim, mas o mesmo Jesus disse que se tem algum órgão do seu corpo que te faz pecar, você deve arrancá-lo. Lembram desse texto bíblico? Se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho. Se a tua mão esquerda te faz pecar, arranca a tua mão. Isso evidentemente é simbólico. E aí São Francisco respondeu: se eu tenho que arrancar do meu próprio corpo aquilo que faz mal ao meu corpo, imagina se eu tenho que permitir alguém que propositadamente e alegadamente está no meio da minha sociedade, do meu corpo civilizacional, somente para causar ali doença, enfermidade e destruição. É um ato de amor você reagir contra os bárbaros. É um ato de civilidade você não permitir que eles contaminem a nossa cultura, que já está bastante contaminada, para se falar a verdade, com os seus pensamentos radicais. Então, a morte do Charlie Kirk, ela não é só uma tragédia pessoal para a família dele, ela é uma tragédia civilizatória, que denuncia um processo que nós precisamos reagir de muitas formas. Uma delas é aprendendo a não cair, não incorrer no erro do pacifismo. Não podemos ser dessa maneira. Nós temos que, fomos ofendidos, processar. Fomos lesados, processar. Sofremos alguma violência, denunciar. Nós somos denunciados e processados por coisas que não fizemos. Mas se nós não perseguirmos os nossos inimigos pelo que eles nos fazem, as injustiças vão se tornar irreversíveis. Vai ser impossível abrir um processo, não vai ter jurisprudência para fundamentar isso. Para concluir, eu quero dar um exemplo. Nós conservadores somos contra cotas, já foi dito aqui. Uma vez estava na CCJ deliberando sobre um projeto de cotas para congelamento de 30% de cotas para negros lá no meu estado, em Santa Catarina. Parece, pela última pesquisa, que Santa Catarina tem apenas 8% da população negra. Então, ainda que nós fôssemos discutir a viabilidade da cota, o número estava bastante injusto com relação à representatividade populacional. Mas isso independe porque o conservador, em essência, é contra cotas. É nosso direito, como liberais, como conservadores, como direitistas, defender o fim das cotas que existem e impedir que novas sejam criadas. Nós temos esse direito, ele é assistido na Constituição, senão nós não podemos fazer política. Senão a direita vai ser proibida. E eu defendi e consegui derrubar, numa estratégia bem sagaz na comissão, um projeto de lei de uma petista para congelar 30% de cotas para negros. No momento em que eu fiz esse voto, que demorou 40 segundos, foi um voto relâmpago, consegui a maioria e acabou o assunto, levantou na plateia uma funcionária pública e gritou: racista! Imediatamente eu fiz o quê? Chamei a polícia, peguei o CPF, processei criminalmente, perdeu o primeiro. E agora, com essa derrota no processo crime, o dano moral também. Porque eu não posso estar exercendo a minha atividade política defendendo o que os 196 mil eleitores esperam que eu faça e ser acusada de um crime, que racismo é um crime. E a mesma coisa acontece com o fascismo. O Dr. Miguel Najib, que foi o fundador do projeto Escola Sem Partido, em um debate foi uma vez acusado de fascista, entrou na justiça e venceu o processo. Porque ele não era fascista e aquela acusação era injuriosa, aquela acusação era difamatória. Então, eu tenho muito apreço por toda a família do presidente Bolsonaro. Uma das pessoas que me ajudou, além do Holiday naquela época, foi o Eduardo Bolsonaro, que fez muita campanha para mim, ajudou a chegar onde eu estava. Mas tem um ponto específico que eu acho que o presidente Bolsonaro poderia ter agido com mais agressividade. Todas as vezes que alguém o ofendia de tudo que era coisa, vocês lembram disso? De fascista, de genocida, ele ainda ia lá no cercadinho e dizia: podem me xingar, eu não vou processar ninguém. Se ele tivesse adotado a postura oposta, todos que me xingarem eu vou processar, provavelmente os xingamentos teriam diminuído. Eu sou de Santa Catarina e lá nós recebemos constantemente esse xingamento. Catarinense é racista, catarinense é nazista, catarinense é fascista. E muitas vezes eu já procurei a Procuradoria-Geral do Estado e disse: o Estado precisa processar. Inclusive esse cidadão cuja sabedoria persegue, mas ele é mais rápido, o Eduardo Bueno, o Peninha, muitas vezes acusou o nosso Estado. Eu acredito, não sou Procurador-Geral, mas eu acredito que a Procuradoria-Geral do Estado deveria providenciar providências, porque o povo todo catarinense está sendo ofendido por esse cidadão. E é o que eu faria se eu tivesse poder para isso. Então, que nós possamos correr atrás dos prejuízos que a esquerda tenta nos dar.
eles nos processariam por qualquer coisa. Então, quando for legítimo, processe, denuncie. Aprenda para que serve o Ministério Público, como fazer uma denúncia no Ministério Público. Boletim de ocorrência você pode fazer digital. Aprenda a fazer ata notarial para documentar ofensas no WhatsApp, no Instagram. Aprenda os seus direitos para que você possa reagir de forma civilizada ao ataque bárbaro que nós vemos sofrer. Por quê? Quando um mártir é enterrado, ele se torna uma semente. Os períodos onde a igreja cristã foi mais perseguida foram aqueles em que, coincidentemente ou não, ela também mais cresceu. Então, o Charlie Kirk com certeza está num lugar melhor do que o nosso e já fez e cumpriu o seu papel. Então, se ele é a semente, nós temos que gerar os frutos do trabalho que ele começou e que a morte dele não seja em vão. Então, se você é um carteiro, seja um bom carteiro. Se você é um telefonista, seja um bom telefonista. Se você é um professor, seja um bom professor. Se você é um motorista, seja um bom motorista. Onde você estiver, faça como a Bíblia diz, como se fosse para Deus esse movimento. E que Deus nos ajude. Nesse momento, na política, o recado mais importante é resistir. Na política vence quem resiste por mais tempo. Como a Bíblia diz, a corrida só acaba quando você cruza a faixa final lá e levanta o troféu. Então, que nós consigamos resistir em memória do Clezão e em memória do Charlie Kirk, de todos os brasileiros perseguidos, em memória também do esforço, da perseguição que outra pessoa está sofrendo, que não está morta, está viva, mas o Estado está tentando matar, que é, claro, o presidente Bolsonaro, mas também o Felipe Martins. Então, nós temos que honrar os mortos que nos deixaram um legado e continuar resistindo pelos vivos que ainda estão sofrendo entre nós e nos precaver de sermos os próximos, tá bem? Muito obrigada, que Deus nos abençoe.